Nós vamos fazer duas leituras na Palavra de Deus. A primeira está em Mateus capítulo 6. E a segunda em Apocalipse 21. Mateus capítulo 6, versículo 19, 20 e 21. Mateus capítulo 6, versículo 19, 20 e 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, e aonde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde traça, nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1. Vamos ler até o versículo 8. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Pai eterno, por mais esse momento que o Senhor nos concede diante da sua palavra. Obrigado, Senhor, pelos hinos, os cânticos, as orações, a tua palavra que já foi lida. E também, Senhor, eu peço por todas as almas que estão aqui nesta noite. Cada uma, Senhor Deus, com seus corações, com seus enfrentamentos. Cada uma, Senhor Deus, com as suas agruras, com as suas alegrias. E peço mesmo, Pai, que o Senhor esteja falando mesmo a cada coração. Falando a nossa alma. Tratando, Senhor Deus, de todas as questões que temos dentro de nós. Pai amado, peço que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Senhor Deus, a compreendermos a sua palavra. E também, Senhor Deus, a obedecê-la. Que o teu Espírito Santo, Pai, esteja agindo em cada vida e em cada coração. Abençoa também, Pai, nós pedimos os enfermos,
aqueles que estão acometidos, Senhor Deus, de gripes, tosse, e outros, Senhor, que estão trabalhando, e outros, ó Pai, que estão enfraquecidos mesmo na fé. Então nós pedimos por estes também, Senhor, tenha misericórdia de cada um deles, ó Pai. Pai amado, peço que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos dê, Senhor Deus, a sua graça nesse tempo, Pai, que o nosso pensamento, o nosso entendimento seja todo voltado agora, Senhor, para o ouvir da sua palavra. Pai amado, nos ajuda e perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados e as nossas faltas. E é em nome de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. Os dois textos que nós lemos, irmãos, eles falam sobre o céu. Eles falam sobre aquilo que Jesus aconselhou os discípulos, aquilo que Jesus tem aconselhado o nosso coração, aquilo que a palavra de Deus tem falado a cada um de nós. O livro de Apocalipse, ele fala sobre a grandeza do céu. No capítulo 21, você vai ver que a luz é o Cordeiro. As portas da Nova Jerusalém Celestial não se fecham. Lá não tem noite. Ela tem 12 fundamentos. Essa cidade de comprimento, ela tem 2.400 quilômetros. De largura, ela tem mais 2.400 quilômetros. Então ela tem 3 medidas iguais. O seu comprimento, a sua largura e também a sua altura é de mais 2.400 quilômetros. É uma Jerusalém celestial. Para todo aquele que de Adão e Eva, até nós, e até Jesus vir, e até toda a sua palavra for cumprida, entrar por essas portas. Lá tem o rio da vida, a árvore da vida. Lá Deus, Ele é a própria luz. Lá não tem sol, porque não precisa de sol. Lá não tem noite. Quando nós falamos de céu, nós podemos usar, meus irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Filipos, no capítulo 1, ele diz que é incomparavelmente melhor. Quando Paulo tem um entendimento do que é o céu, ele está vivendo neste mundo. E quando ele tem um entendimento do que é o céu, e daquilo que o aguarda, daquilo que o espera, das promessas de Deus, e daquilo que a palavra de Deus tem sido revelada a nós através das suas escrituras, então ele diz assim, o céu é incomparavelmente melhor. Por quê, meus irmãos? Porque lá tem uma plenitude do Deus Trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí você pode pensar então, por que que o céu, pastor, é incomparavelmente melhor? Eu já sei, pastor, por quê? Porque lá Deus está. Correto? Isso é um fato. Você já sabe disso. A pergunta é, Deus não está aqui? O onisciente não está aqui. O onipresente, aquele que está presente em todos os lugares, ele não está aqui? Agora, em mim, em você. Então qual que é o problema? Se Jesus ele diz assim, olha, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então qual que é o problema, pastor? Como é que é essa questão aí? Então agora, meus irmãos, nós vamos entrar de fato
e entender que porque, apesar de Deus estar aqui, em mim e em você, o céu é incomparavelmente melhor. Primeiro, o céu é incomparavelmente melhor, porque o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 6. Abre sua Bíblia lá, por favor, onde nós iniciamos a nossa leitura. Mateus capítulo 6, versículo 19. Por isso Jesus, ele aconselha os seus discípulos, o seu povo, não fique acumulando coisas neste mundo. E ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. O primeiro bilionário deste mundo chamava-se John Rockefeller. Ele foi o primeiro homem a se tornar um bilionário. E é bem provável que antes de chegar a 2020, nós vamos ter algum homem aí trilionário, o primeiro trilionário diante da humanidade. E John Rockefeller, uma vez perguntado por uma pessoa, quem é o homem mais pobre que o senhor conhece? E ele responde, aquele que só tem o dinheiro. Ele é o homem mais pobre desse mundo. Quando esse homem morreu, um curioso chegou no seu contador e disse, quanto que o John deixou? Ele deixou tudo, ele não levou nada. Ele não levou nenhuma moeda. Deixou tudo. O primeiro bilionário deste mundo. Então Jesus, ele dá um conselho para nós. Não gaste a sua vida acumulando coisas neste mundo. Nós gastamos dinheiro estudando, aprendendo a acumular coisas deste mundo. Nós gastamos a nossa vida trabalhando, suando, derramando sangue para acumular coisas neste mundo. E Jesus, ele dá um conselho. Não acumuleis para vós tesouro nessa terra. Porque o céu é incomparavelmente melhor. E aí Jesus, ele continua, versículo 19. Onde a traça, a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Então por que Jesus ele está dizendo que o céu é incomparavelmente melhor? Porque, meus irmãos, lá você não vai ter ninguém tentando te roubar. Lá você não vai ter ninguém tentando se aproveitar de você ou tirar alguma coisa de você. Lá não vai ter ninguém com inveja de você. Lá não vai ter ninguém com raiz de amargura contra a sua vida. No céu, as coisas são sempre ternas. Elas são permanentes. Elas são duradouras. Elas são eternas. Aqui nós temos ferrugem. Aqui nós temos traça. A janela enferruja. A porta enferruja. O carro enferruja. Os móveis acabam. A tinta da parede gasta. A roupa se desfaz. Nós vamos nos desgastando. Paulo diz que o homem exterior, ele vai se sendo consumido. E Jesus, ele diz, olha,
No céu, não vai ter ninguém com ódio de você, com raiz de amargura contra você, com nenhum ressentimento contra você. Por isso que lá você deveria investir sua vida no reino dos céus. Mas nós vivemos, lutamos, nos esforçamos pelas coisas desta vida. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Por isso Jesus ele diz: mas ajuntai para vós tesouro no céu, aonde não há traça, aonde não há ferrugem, aonde ladrão não escava e nem rouba, aonde não tem ninguém lá que quer tomar o que é seu, quer meter a mão na sua carteira, no seu bolso, vive pensando em levar uma vantagem sobre a sua vida. Não, lá no céu não tem essas coisas. Por isso que a Bíblia diz que lá é o quê? Incomparavelmente melhor. Capítulo 3, de 1 aos Coríntios, versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é o quê? Vosso. Paulo já vivia com esse pensamento do céu. Você entende um homem, quando eu digo aqui, meus irmãos, que quem sabe Deus, nós vamos chegar a viver um dia a plenitude desse entendimento desse homem, do que é reino de Deus. Tudo é de vocês. Vocês ainda que não entenderam. Por isso que ele diz, eu vivo como nada tendo, mas possuindo tudo. Versículo 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Invista a sua vida no reino dos céus. Invista mesmo seus esforços, suas capacidades no reino de Deus. Tem gente que está lutando, meus irmãos, lutando mesmo, incessantemente. E investindo só a sua vida no reino deste mundo, porque ele não tem tempo mais para sentar num banco, ouvir a palavra de Deus. Ele não consegue vai vir mais ouvir uma verdade de Deus. Ele não tem mais como estar aqui, ter uma comunhão, um entendimento, não consegue mais. O céu é incomparavelmente melhor, porque as coisas lá duram, permanecem, são eternas. Então você pode ficar descansado. Lá não vai ter fadiga. Lá não vai ter ansiedade, meus irmãos. O céu é incomparavelmente melhor, pelo fato de lá não entrar o pecado. Apocalipse capítulo 21. Lá não entra pecado. Então lá não vai entrar as nossas ansiedades, as nossas questões humanas, os nossos desejos carnais, as nossas concupiscências da carne, concupiscências dos olhos. Não, lá não entra essas coisas. Versículo 27, do capítulo 21, do livro de Apocalipse.
Nela, na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Lá não entra pecado. Graças a Deus. Então por isso que o céu é incomparavelmente melhor. Porque lá já não tem mais pecado. Lá já não tem mais como você olhar no espelho todas as manhãs e contemplar o seu pecado e o meu pecado. Por isso que o céu é incomparavelmente melhor. E aconselho a cada um de vocês investir sua vida nele. Como Jesus ele diz, lá não entrou o pecado. E o que é o pecado, meus irmãos? O pecado trouxe tudo aquilo e colocou sobre nós aquilo que nos afadiga, aquilo que nos traz dor, aquilo que gera morte, aquilo que nos atormenta, aquilo que nos traz as ansiedades. O pecado trouxe tudo isso sobre nós. Livro de Gênesis, capítulo 3. Você vai lá no livro de Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 3. Versículo 12. Por que que o céu é melhor do que aqui, pastor? Se nós temos a presença de Deus. A questão, meus irmãos, é que lá no céu não tem pecado, lá não tem ninguém ansioso, lá não tem ninguém deprimido, lá não tem ninguém triste, lá não tem morte, lá não tem choro, lá não tem noite, lá não tem fadiga, porque você vai achar que semana que vem não vai ter o que comer. Lá não vai ter problema de moradia, porque Jesus disse que na casa de meu pai tem muitas moradas. Então por isso que você vai estar com seu coração tranquilo. E não perturbado. Versículo 12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então o primeiro já foi que jogou a culpa na mulher. Toma. Aí, ó. Culpa é do senhor. O senhor devia ter escolhido uma mulher melhor. Já jogou para Deus a questão. Ah, verdade. Tá bom. Versículo 13. Então disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, ó, a serpente me enganou. Se o senhor não tivesse criado a serpente. O pecado já fez a gente pegar a culpa e jogar no outro. Sempre o culpado é o outro, irmão. Pode ter certeza. Nunca a gente tem culpa. Sempre o culpado é o outro. Versículo de número 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, já começou o fardo do pecado. Visto que isso fizeste, maldita se é entre todos os animais domésticos. E és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás do pó todos os dias da tua vida. Então quer dizer que a cobra não rastejava, irmão. E agora ela vai ter que rastejar, arrastar a barriga no pó da terra, por causa do pecado. Olha só. Sabia que os animais não eram selvagens, irmãos? Que o Adão colocou nome em todos eles. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, versículo 15. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Aí já começou o sofrimento. Isso é o pecado, irmão. Então por que o céu é melhor, irmão? Porque lá não tem pecado, irmão.
Em meio a dores, olha, sofrimento, dores, darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, visto que atendestes à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, que não comesses, maldita é a terra. Maldita é agora a terra, por tua causa. A terra vai nascer espinhos e abrolho. A não ser criador de gado. Alguém planta mato, irmão? Aí o mato nasce. Ele não dorme, ele não descansa. O espinho e o abrolho nasce por causa de uma maldição. Está vendo o que é o pecado, irmão? E aí Deus continua dizendo, em fadigas, já vai ficar fadigado o homem, obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão. Até que tornes a terra. Agora você vai morrer. Porque você é o pó, e ao pó você vai tornar. Está vendo o que o pecado trouxe, meus irmãos, sobre nós? Então, por isso que apesar de nós estarmos neste mundo, a presença de Deus está em nós, está conosco todos os dias, em nós, em mim, em você. Ainda assim, o pecado, meus irmãos, que nos afadiga, que nos traz dores, que nos traz cansaço, que nos traz medo, que nos traz terror, que nos traz a morte. Por isso que o céu, então invista, por favor, a sua vida no reino de Deus. Ao pó tornarás, porque tu és pó, e ao pó você vai tornar. Versículo 19. Por que que o céu é infinitamente, incomparavelmente melhor? Apocalipse capítulo 21. Porque lá não entra pecado. E muito menos aqueles que permaneceram nos seus pecados e passaram a investir neste mundo. Olha só, versículo 8 do capítulo 21. Quanto, porém, vamos lá, aos covardes e aos incrédulos. Quem são esses? São os indiferentes ao Evangelho. O que é ser indiferente ao Evangelho, pastor? É ouvir sempre, mas nunca de fato dar ouvido para ele. Os incrédulos. Os covardes. Quem são os covardes, pastor? São aquelas pessoas que nunca de fato assumem verdadeiramente um compromisso com Deus. Eles ouvem a palavra de Deus, ouvem Deus falando com eles, mas eles insistem em ficar e investir mesmo. Não, vou investir minha vida nesse mundo. Eu quero coisas para mim deste mundo. Esses são os covardes. Esses são os incrédulos. São indiferentes à palavra de Deus. A palavra de Deus você pode falar, eles não vão ouvir. Não querem ouvir. Eles não querem ouvir que você tem que perder sua vida. Não, eles querem ganhar uma vida. Eles querem ser felizes aqui. Eles querem ter as coisas aqui. Porque jamais eles pensam que o céu é incomparavelmente melhor. Quem são os outros? Os corrompidos moralmente. Versículo 8. Abomináveis, assassinos, impuros, corrompidos.
Por que que o céu é incomparavelmente melhor? Porque estes não vão entrar lá. Quais são os outros? Corrompidos pela sua religião. Feiticeiros. E o quê? Idólatras. Aí a gente pensa que o idólatra é o cara que vai lá na igreja católica. Aí o seu ídolo é o seu trabalho, o seu ídolo é a sua vida, você é o seu próprio ídolo. Aí a gente chama o idólatra o católico de idólatra. A gente tem nem vergonha de fazer isso. O seu Deus é a sua vida. Você tem que saber de uma coisa, que tudo que tira o primeiro lugar de Deus na sua vida é idolatria. Quem são os feiticeiros? O que é um feiticeiro, irmão? Sabe o que é um feiticeiro? É uma pessoa que fala para você que ele manipula Deus ao seu favor. Ó, você vem falar comigo, que eu oro por você, Deus me ouve, vai atender o seu pedido. Esse é o feiticeiro, irmão. Então tem muita gente sendo enganado com a sua própria idolatria, o seu próprio Deus ídolo que ele criou para ele. Tem muita gente sendo enganado pela feitiçaria, procurando pessoas para manipular Deus ao seu favor. E a Bíblia diz que estes não entrarão na nova Jerusalém, no novo céu, e nem os ímpios. Então, por isso eu peço para você uma coisa nesta noite. O céu é incomparavelmente melhor. Ouça aquilo que Deus está falando com você. Ajunte no tesouro, mas no céu. Quem não tem prazer em Deus nessa vida, vai querer passar a eternidade com Deus no céu, irmão? Quem não tem prazer em Deus nessa vida, vai querer passar a eternidade com Deus no céu, irmão? Não é uma coisa meio incoerente? Pois é. O céu é incomparavelmente melhor. Apocalipse 21, versículo 3 e versículo 4. Então, ouvi uma grande voz, vinda do trono, Deus está falando, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não vai ter mais choro lá no céu. Você não vai passar mais noites chorando. Noites chorando por causa da sua vida, por causa dos seus filhos, por causa da sua esposa, por causa do seu marido. Noites de choro por causa da morte. Versículo 4. A morte já não existirá. Não vai ter mais morte. Você não vai ter mais medo. Você não vai ficar preocupado se o seu filho vai sair e não vai voltar mais. Você não vai ficar preocupado que hora que você vai morrer. Você não vai ficar mais preocupado quando o seu ente querido morrer, como é que você vai reagir. Porque lá não vai ter mais isso. Por isso que o céu é incomparavelmente melhor. Invista a sua vida no reino dos céus. Versículo 4. Já não haverá luto. Não vai ter mais casa de luto. Nem pranto, nem dor. Quantas dor você tem?
Quantas dores você já sentiu? Quantas dores você sente? Quantas dores você ainda vai sentir? Lá não vai ter mais dor. Por isso que o céu, meus amados irmãos e irmãs, é incomparavelmente melhor. Lá não vai ter mais dor. Apocalipse, capítulo 20. Volta a sua Bíblia aí um pouquinho. Versículo 10 do capítulo 20 do livro de Apocalipse. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A morte, o diabo, a besta, o falso profeta, o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. E todos aqueles que não foram achados o nome escrito no livro da vida, também vão para lá. Para entrar nessa Jerusalém, que tem muros de jaspe, ruas de ouro, que Deus é a própria luz, só tem um caminho, e o caminho é Cristo Jesus. Só tem uma porta, e essa porta é Cristo Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, essa noite você tem a oportunidade de sair daqui como um morador da terra, sendo cidadão do céu. Você tem a oportunidade de sair daqui desta noite, morando neste mundo como um peregrino, mas sendo já um cidadão do céu, esperando um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém. Porque aquele que não for achado escrito no livro da vida, também vai para esse mesmo lugar, o lago de fogo, que é a segunda morte. Lá vai ser aniquilação, pastor? Não, porque vão ser atormentados pelos séculos dos séculos. Só tem um caminho, Cristo. Só tem uma porta, Cristo. É de graça. E o mais interessante que é de graça. E pela graça. Apocalipse capítulo 21. Versículo 1 e versículo 2. Vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar, ele já não existe. Aqui você pode entender o mar como mar, ou você pode entender como mar, como separação. Lembre-se que João está numa ilha prisão, e o mar fazia separação da onde ele estava para a civilização. Quando ele diz não vai existir mais mar, pode ser o mar, a água,
como também pode ser, não vai haver mais solidão. Vai ser, tudo é nosso. Vai ser tudo em comum. Ninguém lá vai querer tomar o que é seu, porque ele também já tem. Então ele não vai precisar ter inveja da sua casa, porque na casa do Pai tem muitas moradas. A mesma rua de ouro que vai ser na sua casa, vai ser na casa de todo mundo. O mesmo muro de jaspe vai ser para todos. Então por isso que o céu é incomparavelmente melhor. Versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Versículo 5. Aquele que está assentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, versículo 6, tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio. Eu, aquele que está sentado no trono está dizendo, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. É de graça, irmão. É de graça, irmã. É pela graça. Não é pelas suas obras, nem pelas minhas. Não é pelo que você fez ou o que você vai fazer. É pelo que aquele que está sentado no trono disse. Eu te darei de graça. Não foi isso que Jesus disse para a mulher no poço de Samaria, irmão? Se eu te der a água que eu tenho para te dar, nunca mais você vai ter o quê? Sede. Pois é, irmão. É de graça. É pela graça. Não é pelo meu mérito, não é pelo seu mérito. Não é pelo meu esforço ou pelo seu esforço. Todas as coisas na Nova Jerusalém são novas. E você pode ter acesso a elas. E aí, versículo 7. O vencedor herdará estas coisas. Por isso que Paulo tem uma passagem para o seu coração e por meu. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ao que vencer, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Você já é filho de Deus, irmão? Não tem aquele entendimento que todo mundo é filho de Deus, irmão. Porque não é isso que a Bíblia diz. Então nós vamos lá no que a Bíblia diz para nós. Para você nunca ficar confundido com essas coisas. Evangelho de João, capítulo 1. E nós vamos encerrar justamente nesse versículo. Eu serei seu Deus, e ele me será filho. Mas como é que um filho de Deus, como é que é um filho de Deus, pastor? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Olha só, vamos ler o versículo 11 para a gente então entender. Veio para o que era seu, ele está falando de Cristo. E os seus não o receberam, os judeus. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eles foram feitos, é porque eles não eram.
Se eles foram feitos, é porque não eram. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Filhos que não nasceram da carne, versículo 13, nem do sangue, nem da vontade de homem nenhum, mas de Deus. Jesus é o caminho. Jesus, ele é a porta da Jerusalém celestial. Perguntaram para o Rockefeller: quem é o homem mais pobre que o senhor conhece? O mais pobre é aquele que só tem o dinheiro. Por isso que é uma loucura uma alma sentar num banco desse e ouvir o que vocês ouviram hoje. É uma loucura. A gente vai procurar outra igreja, pastor, porque a gente quer ficar rico. A gente não quer esse tipo de palavra de Deus. Muito bem. Todos aqueles que querem ficar ricos caem em concupiscências loucas e nocivas que emergem os homens numa destruição e ruína. Isso é o conselho de Deus. Agora, por isso que Paulo diz: eu estou em aperto, não sei o que eu faço, mas eu tenho entendimento de uma coisa, que o céu, Cristo, é incomparavelmente melhor. Ajuntai para vós tesouros no céu.